Boa tarde, tudo bem? Nós estamos aqui para começar um podcast do futuro. Nós estamos aqui no terceiro ano. Valeu, galera. Começando esse podcast aqui. A gente está com o pastor Marcelo, que vai ser nosso entrevistado da vez. Amém. O Roberto também, meu nome é Isaac. Roberto, eu e ele aqui, a gente está para ser o entrevistador dessa vez. E a gente vai começar já, a gente vai falar sobre Páscoa, vai ser nosso assunto. E eu estava dando uma pesquisada, uma coisa que eu achei muito interessante, foi daquela questão histórica, né, que eu falei anteriormente. E de onde que veio essa coisa da Páscoa? Tipo, hoje a gente vê a Páscoa muito diferente de como ela era vista quando ela começou. O significado mudou totalmente. Com certeza. Eu reparei que aos anos que se passam, as próprias pessoas que são da religião, que entendem a Páscoa, estão perdendo também a essência da Páscoa. Perfeita colocação. E o negócio que eu estava pesquisando foi sobre isso, né? Onde que veio, de onde começou essa colocação do coelho do chocolate. Eu encontrei algumas matérias, alguns vídeos que o pessoal explicava que isso veio lá de trás. Alguns acreditam que a colocação do chocolate veio da China, outros acreditam que veio da Alemanha, por causa da imigração alemã, que nessa época que teve a imigração alemã, eles foram para os Estados Unidos. Os alemães tinham o costume de trocar ovos de galinha no final da primavera, e quando eles chegaram nos Estados Unidos, se atrelou a confeitaria americana e eles começaram a colocar chocolate. E a questão do coelho poderia ser alguma coisa relacionada à pureza ou à fertilidade, porque o coelho é um animal que tem um poder fértil muito grande. Ele pode colocar até 8 filhotes de ninhada, né, por vez, que isso produz. Isso em questão de às vezes, mais de 6 vezes no ano. É muita coisa. E aí foi uma das coisas que eu pesquisei. E aí vamos começar agora falando sobre a origem, né? Fala pra gente, Marcelo, por favor, qual que é a origem da celebração da Páscoa na parte cristã, do cristianismo? Bom, legal. Em primeiro lugar, só enfatizar a importância que o Isaac colocou a respeito dessa geração, né, está sendo desinformada, porque os ensinamentos estão deixados para trás, estão ficando esquecidos. E aí a geração que vai chegando vai pegando um costume atual. A geração atual. Sim, sim. E aí, pelo fato de não ter conhecimento, não querer fazer uma pesquisa, vai fazendo com que a verdade, vai fazendo com que aquilo que Deus nos deixou vai ficando esquecido ao longo do tempo. Então, sim. Então, é muito importante trazermos o que a Bíblia nos orienta, né, a respeito aí da Páscoa. Bom, a primeira questão é qual é a origem da celebração da Páscoa? a origem cristã, não é isso? Bom, então vamos lá. Nós temos que entender que Deus, Ele nos deixou a palavra. E a palavra é o nosso manual. Eu lembro do professor Marcelo de História, uma vez com os alunos aqui na quadra, ele ergueu a Bíblia e falou assim para os alunos: olha, aqui está o manual de vida. E é uma realidade. Então, a origem da Páscoa, ela é bíblica. E por que a origem da Páscoa, ela é bíblica? Porque a Páscoa vai falar de ressurreição. Daqui a pouco nós vamos estar falando sobre isso. E nós precisamos, então, ir na Bíblia para buscar os fundamentos e os ensinamentos da Páscoa. Por quê? Se a Páscoa é ressurreição, se a Páscoa é boa, volto a dizer, a gente vai passear daqui a pouco nas Escrituras Sagradas. A gente precisa da Bíblia porque a Bíblia, ela é cristocêntrica. De Gênesis a Apocalipse, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, o centro dessas Escrituras sempre será Cristo. Seja o Antigo Testamento, através dos seus livros e profetas, anunciando o Messias, anunciando o Cordeiro, anunciando o Salvador, ou no Novo Testamento, nos Evangelhos, com a obra de Cristo, com a sua morte, ressurreição, e na sequência as cartas falando da expansão do Evangelho e do crescimento da igreja na face da terra. Então a origem da Páscoa é bíblica, ok? A segunda pergunta que eu fiz para você como que a Páscoa, teve agora a Páscoa aqui na escola, né? E a gente queria saber de você, né? Porque você agora é o nosso coordenador,
como que ela é celebrada na escola e qual a importância de usar ela como um instrumento educacional. Perfeito. Ainda na primeira pergunta, eu separei aqui a referência, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Por quê? Se na introdução eu disse que a Bíblia é a referência, logicamente são inúmeras referências para falar sobre isso, mas eu separei aqui 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Olha só o que diz a palavra do apóstolo Paulo na sua carta ao povo de Corinto. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então veja que o apóstolo Paulo está orientando o povo de Corinto, fazendo referência a Cristo, que o Cordeiro Pascal, que foi o quê? Imolado. E daqui a pouco a gente vai lá em Êxodo, capítulo 12, que é a referência bíblica, vamos dizer assim, master no Antigo Testamento, existem outras, mas que fala justamente da saída do povo do Egito, sob o jugo de Faraó, caminhando para Canaã. Outra referência bíblica, Isaías 53, 53 é o versículo 5. Do versículo 5 ao 7. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Se não fosse a Páscoa, seja no Antigo Testamento, prefigurando para Cristo no Novo Testamento, hoje nós não estaríamos aqui.